coincidência. Os evangelhos são os escritos mais famosos do planeta Terra. Mas isso só ocorreu porque foram escritos em grego. Mas só foram escritos em grego porque 400 anos antes, um cara chamado Alexandre o Grande conquistou aquela região inteira e fez todo mundo começar a falar grego. Se isso não tivesse acontecido, o evangelho ia morrer numa região aleatória da Palestina, porque fora de lá ninguém sabia hebraico. Portanto, para que Cristo seja o Cristo que conhecemos, foi necessário um Alexandre o Grande 400 anos antes. Mas esse não é o único ponto curioso. Não é somente pelo grego que os evangelhos sobreviveram, mas também pelas estradas romanas. Quando Jesus veio, as estradas feitas pelos romanos permitiram que o evangelho se espalhasse rapidamente pelo império, porque Roma tinha construído uma rede de estradas que conectava todo o território deles, coisa que nenhum outro império havia feito com a proporção que Roma havia feito. O que estamos falando aqui é de praticamente 100 mil quilômetros de estrada. Isso é um negócio inimaginável. Mas há um outro ponto. De nada adiantaria estradas pavimentadas e olha que beleza, é uma estrada maravilhosa, se não houvesse o mínimo de paz na região. E Jesus nasce justamente no período da Pax Romana, um período de paz que ainda tinha no Império, que ajudou os apóstolos a viajar pelo Império inteiro, sem morrer no meio do caminho, porque estava tendo uma guerra civil de uma cidade contra a outra. Portanto, o que estamos falando aqui é ou do homem mais sortudo da história da humanidade, que por coincidência, todas as coisas convergiram para este cara dar certo, ou de fato, estamos olhando para alguém que não é simplesmente um homem. Ele nasceu no lugar certo, na época certa, depois de Alexandre o Grande, antes da queda do Império, no período unificado pela língua grega, entre a época da Pax Romana, entre as conclusões das estradas romanas que conectavam cada ponto do Império. Ele não criou um exército, uma milícia, uma guarda, mas se juntou com 12 galileus sem instrução nenhuma e botou como líder deles um pescador de peixes. E hoje em dia, 2025 anos depois, você conhece este cara. Essas foram as decisões que ele havia tomado. Poderia Cristo ter usado como líder da igreja qualquer outro apóstolo. Veja, nenhum de nós, se tivéssemos que criar uma empresa, colocaríamos como CEO da empresa o cara que tivesse nos traído. Mas Cristo fez isso. E por incrível que pareça, esteve sempre certo. E como diria Chesterton, Cristo não escolheu como pedra angular o brilhante Paulo, nem o místico João, mas um embusteiro, um arrogante e um covarde. Em uma palavra, um homem. E sob essa pedra ele edificou sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todos os impérios e reinos falharam por causa dessa fraqueza inerente e contínua. Eles foram fundados por homens fortes sobre homens fortes, mas essa coisa única, a igreja, foi fundada sobre um homem fraco e por essa razão é indestrutível. O imperador, os sucessores de César, sempre foram considerados o homem mais forte, e por isso não existem mais. Mas porque Cristo edificou sua igreja ao mais fraco dos apóstolos, é que hoje, 2025 anos depois, ela existe. Esse homem, esse Galileu crucificado aos 33 anos, não pode ser um simples homem. De que modo 12 homens, sem instrução alguma, sob a autoridade de um pescador, fundaram a maior religião do planeta? Ora, isso não pode ser fruto da coincidência. Afinal, como visto no início do vídeo, quando diversas coincidências convergem para um fim muito